Um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de peso 5.000 newtons. Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que inclina a carroceria, né? Vai inclinando ali, sabendo que o ângulo máximo, vamos nessa, hein, gente? Ó, vamos grifar isso aqui, ó, ângulo máximo, né? Essas palavras que aparecem no texto, mínimo, máximo, né? São coisas que preocupam, porque se não fosse importante aí a palavra máximo, então ele nem colocaria, né? Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal que a carroceria pode atingir, sem, olha lá, ângulo máximo na condição qual? Ângulo máximo para que o bloco não deslize, tá bom? É o ângulo θ, tal que o seno de θ é 0,6, o cosseno é 0,8. O coeficiente de atrito estático. Lembra que atrito estático é aquele tipo de atrito que aparece quando o bloco não escorrega, tá? Não é quando o bloco está em movimento, não. Lembra que movimento é diferente de escorregamento, né? Você lembra disso? Então, a coeficiente de atrito estático eu vou usar quando o corpo estiver na iminência de escorregar, quando a força de atrito estático é chamado de força de atrito máxima, né? Ou de destaque. Nós vamos lembrando aqui, tá? Então, μe. Então, ele quer saber o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da carroceria, né? Tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos pegar então aqui a carroceria inclinada. Legal até aí, né? E aí o ângulo aqui com a horizontal. Então esse θ, vamos marcar aqui, ó, com a horizontal, perfeito. Aqui está o bloco que ele está sugerindo. Então ele quer saber qual é o maior ângulo θ para que esse bloco não escorregue. Então a gente pode pensar nisso, né? Então, por exemplo, se você imaginar que aqui você tem esse livro, ó, é aqui esse livro, né? Ó, e aí eu tenho aqui o meu celular em cima do livro, né? Então, para esse ângulo, ó, assim o celular não vai escorregar nunca, né? Aí eu vou aumentando, 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 aumentando. Olha lá, tá vendo? Ó, começou a escorregar, tá vendo? Então, fazer bem devagarinho para pegar bem o momento, ó. Então, ainda não escorrega, não escorrega. Opa, olha lá, congela a imagem, ó. Começou a escorregar aqui, tá vendo? Ó? Então, trava esse ângulo, entendeu? Esse é o maior ângulo em que ele não escorrega, né? Tá no limite de escorregar. Então, gente, quando esse bloco estiver no limite de escorregar, significa o quê? Que esse atrito que segura ele, então você sabe, né? O bloco ele quer escorregar para baixo, então esse é o sentido do escorregamento. A força de atrito no corpo é sempre contrária ao escorregamento. Então, como ele quer escorregar para baixo, eu já sei que a força de atrito é contrária a essa tendência. Agora, essa força de atrito que aparece quando o bloco está na iminência de escorregar, ele está quase escorregando, ela tem um nome especial na física. Ela chama força de atrito máximo ou o quê? Força de atrito de destaque. A palavra destaque não é aquele cara metido, né, que quer se destacar. Destaque quer dizer descolar, é se destacar, do verbo destacar, entendeu? Descolar do chão, isso. Então, força de atrito de destaque. Pois é. Então lembra que quando esse bloco que é representado, deixa eu colocar esse aqui, fica maior para você enxergar aí, ó. Pronto. Tá vendo? Ó, coloquei esse controlinho aqui. Ó, aqui ele não escorrega. Como é que chama esse atrito? Estático. Mas não é máximo ainda, entendeu? Aumenta o ângulo, ele não escorregou. Como é que chama esse atrito? Estático. Quando ele tiver, ó, tá vendo? Ó, ele tá quase escorregando aqui, ó lá, tá vendo? Ó? Quando ele tiver na iminência de escorregar, esse atrito chegou no seu valor máximo. Então, a força de atrito em que o corpo não escorrega, mas chega no seu valor máximo, é chamada de força de atrito de destaque. Lembra que essa força de atrito estático, ela vai de zero. Quando é que o atrito estático é zero, gente? Quando está assim, ó. Aqui, ó. Zero, entendeu? Até o valor máximo. O valor máximo acontece naquela hora que o ângulo atinge o seu valor máximo, entendeu? Então, a força de atrito estático, o mínimo é zero e o máximo é essa força de atrito de destaque. Tá certo?
Tá tudo bem até aí a ideia? Alguma dúvida ou não? Tudo certo? Tudo bem? Então tá. Agora, o que mais que eu tenho que saber? Essa força de atrito máxima, gente, ou de destaque, você viu na aula teórica, né? Ela tem uma fórmula para calcular, né? Qual é a fórmula? Então, força de atrito máxima ou de destaque, a mesma coisa, tá? Como é que eu calculo ela? Então, lembra que a Fátima é uma mina, né? Isso, é Mi vezes a normal. Só que quando eu quero esse atrito máximo ou de destaque, eu vou usar o Mi estático, tá bom? Mi estático vezes a normal não é qualquer força de atrito, gente, é a força de atrito de destaque. Essa força aparece quando o bloco está na iminência, iminência quer dizer quase, né? Iminência, está quase acontecendo, quer dizer, o bloco está na iminência de escorregar. Faz sentido, pessoal? Tudo bem? Se tiver dúvida, fala, tá? Então, quando ele está na iminência de escorregar, o atrito é máximo. Tem como calcular? Tem. Você calcula usando Mi estático vezes a normal, tá certo? Isso é uma fórmula pronta, tá? Você tem que saber isso. Tudo bem, né? Tudo certo, gente? Beleza? Posso ir? Tá tudo bem, né? Tá? Beleza? Certo. Obrigado aí, Giovana. Vamos lá, então. Tá, e o que mais? Bom, moçada, tem mais forças no bloco, não tem? Tem, ó. Tem o peso, isso, o peso vertical para baixo, ó. Olha aí, ó. Pois é. E tem quem mais? Tem a normal, né? A normal é a força de compressão, né? O bloco, aqui tá a rampa, né? O bloco ele quer afundar na rampa, a rampa não deixa, né? A rampa exerce uma força no bloco chamada normal e sempre faz 90 graus com a superfície, ó, normal aqui. Ah, mas não tem o Px e o Py? Cuidado. Px e Py são componentes, lembra? Da força-peso, né? Bom, são componentes, quando eu faço a decomposição do peso. Então, força mesmo de verdade é o peso por causa da terra, é a normal por causa da compressão da rampa e é o atrito por causa do escorregamento. Essas são as três forças. E você quer que esse bloco fique em repouso, não é isso? Você quer? Eu não quero que ele escorregue, então eu quero que ele permaneça em repouso. No caso aqui, repouso permanente, né? Eu quero que ele permaneça em repouso. Então, se ele vai ficar em repouso permanente, significa o quê? Que não tem aceleração, né, galera? Isso, não tem aceleração. Isso. Repouso permanente, né? Tá bom. E aí, o que eu aprendi? Carinho está isso. Ô, Ana Júlia, né? Ana, boa pergunta sua, tá, Ana? Porque, ó, presta atenção numa coisa aqui. Uma coisa é a força de atrito estático, tá? Outra coisa é a força de atrito máxima ou de destaque, tá? O que é a força de atrito estático? É aquela força que surge quando o bloco não escorrega. Mas quando o bloco não escorrega, eu tenho várias situações. Então, como eu estava te falando, ó, aqui, ó, quando a rampa está na horizontal, sem inclinação, como eu não estou forçando o bloco nem para a direita e nem para a esquerda, ele não tem tendência de escorregar. Então não tem atrito. Porque o atrito só aparece quando você forçar a barra, entendeu? Se eu não começar a empurrar ele aqui, não vai aparecer o atrito. Então não basta ter só a aspereza. Além de ser áspero, para ter força de atrito tem que ter o quê? Tem que ter tendência de escorregar, entendeu? Então, se eu não faço nada com ele, não tem força de atrito. Então, como é que chama esse atrito? Chama estático. Por quê? Porque ele não está escorregando ainda. Aí eu vou levantando, ó. Inclina um pouquinho aqui. O bloco escorregou? Não. Significa o quê? Por que ele não escorregou? Tem uma força, que eu vou lembrar com você ali, que é o Px, que está puxando ele para baixo. Mas por que ele não escorrega? Porque a rampa não deixa. Então, esse atrito que não deixa ele escorregar, como é que ele chama, Ana Júlia? Ele chama força de atrito estático. Mas não é máximo ainda. Por que eu sei que não é máximo? Porque se eu aumentar mais o ângulo, ó, Karim, ele ainda não escorregou. O que significa? Que esse atrito que está segurando, como é que chama? Estático. Por que chama estático? Porque ele não está escorregando. Mas não chegou no máximo ainda. Levanta mais um pouco.
O bloco não escorregou? Não. Então como é que chama esse atrito? Estático, mas não é máximo. Aí, ó, chega uma hora, ó, levanta. Ó lá, tá vendo? Ó, tá vendo que ele dá... Pensa assim, ó, vou segurar, vou enganar você um pouquinho aqui, vou segurar aqui. Então pensa que nessa hora aqui, ó, ele tá tremendo, ó. Eu sei que mais um pouquinho ele escorrega, entendeu? Então congela essa imagem na hora que ele tá no limite de escorregar. Como chama esse atrito ainda? Estático, mas está no seu valor máximo. Então como é que chama a força de atrito máxima? Força de atrito estático máxima ou força de atrito de destaque. E quando ele começar a escorregar, como é que chama esse atrito agora? Dinâmico. Por quê? Porque está escorregando. Você percebeu? Então, a tua pergunta, o Mi estático só usa quando a força de atrito é máxima? Isso mesmo. Tá? Mas como é que eu calculo, Karim, as outras forças anteriores? Você não calcula. Você faz uma previsão. Eu sei que o mínimo é 0 e o máximo é tanto. Qualquer valor entre 0 e o máximo chama só atrito estático. Entendeu a ideia, Ana Júlia? O Mi, como é que chama o Mi? Chama Mi estático. Ó, na força de atrito estático, o Mi que usa chama como? Chama Mi estático. Mi estático. Tá? Mi estático. As outras forças de atrito estático não tem como você calcular, porque ela é variável. Ela vai de 0 até um valor máximo. Como é que eu vou calcular uma força que varia o tempo todo, entendeu? Eu calculo o limite dela. E para calcular o limite, eu vou usar o atrito estático, entendeu? Certo, Ana Júlia? Fala para mim lá. A tua pergunta é importante. Entendeu? Então, eu posso escrever assim para você, ó. Galera que talvez você já saiba isso, me dá um tempinho só, me desculpa, só vou fazer uma coisa para deixar todo mundo aqui junto, ó. Então, observação, ó. A força de atrito estático, o menor valor que ela pode chegar é 0. E qual é o valor máximo que ela pode ter? É chamado força de atrito máxima de destaque. Ana Júlia, essa força de atrito de destaque, você usa a fórmula Mi estático vezes a normal. E essa aqui, Karen, essa não tem fórmula pronta. Eu só faço uma estimativa, quer dizer, ela vai de 0, entendeu? Até um valor máximo. Você conhece o limite dela só. É um valor que vai, tipo, se o máximo é 20 e o mínimo é 0, então quando a força de atrito vale 10 é porque é estático. Mas pode ser 11, 12, 13, 15, até 20, tá bom? Beleza? É isso. Então tá. Beleza. Então, gente, esse bloco aqui está em repouso, né? Vamos voltar aqui em cima agora. Bom, você aprende nas aulas de mecânica, quando você tem várias forças em várias direções, pode ver, ó, a normal tá para cima, a FAT está para lá, o peso está para baixo. Então tem força para todos os lados, para todas as direções. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor, não é isso? E como é que faz a decomposição, Karim? Agora escuta bem essa dica, tá? Escuta bem essa dica. Quando você tiver que decompor forças, qual é a direção que eu tenho que escolher? Muita gente acha, professor, é fácil, é só você escolher a direção, ó, horizontal e vertical. Não, não, não. Em problemas de movimento, quando você tiver que decompor forças, você vai decompor em qual direção? Na direção da aceleração ou da tendência de aceleração. Como assim? Moçada, esse bloco ele não está escorregando, mas se ele for escorregar, ele vai escorregar em qual direção? Fala para mim. Karim, ele vai descer aqui, ó. Ele vai pegar essa direção cinza aqui. Pois é. Então é nessa direção que você tem que decompor as forças. Vamos combinar isso? Sempre que eu tiver que decompor uma força, eu decomponho aonde? Na direção da aceleração ou na tendência, né? Porque ele tem vontade de escorregar para baixo, entendeu? Então, ó, você vai fazer isso aqui para mim, ó. Essa linha tracejada aqui, então, é a direção que você deve decompor, tá bom? Beleza? Então, essa direção aqui, ó, é como se fosse a direção X. E aí, o outro eixo da decomposição não é aquele eixo que tem que fazer 90 graus? Pois é. É como se você pegasse o eixo XY da matemática, que é assim, e deitasse ele, entendeu? Foi o que eu fiz, ó. É como se aqui fosse o eixo X
e aqui fosse o eixo Y. Você está entendendo? Tudo bem? Beleza? Então, eu decompus aqui na direção desse X, porque caso ele escorregar, ele vai escorregar nessa direção ao longo da rampa. Mas, professor, para de enrolar. Mas sempre que for plano inclinado, vai decompor na direção da rampa horas. Cuidado, a resposta é não. Cuidado. Eu, quando era carinzinho, eu tinha esse problema. Eu achava que todo exercício de plano inclinado, né, era aquela coisa, quando aparecer plano inclinado na prova, vai ter o peso, vai ter a normal, de vez em quando tem um atrito para encher o saco, mas o meu professor sempre falava que eu tenho que decompor na direção X, porque ele vai escorregar aqui, eu entendo isso, e na direção Y, porque é direção perpendicular. Então, eu achava que sempre que for plano inclinado, vai ter que decompor na direção XY. A resposta é não. Depende. Tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Essa pergunta, essa análise é muito boa. Tá? Olha para mim um pouquinho aqui. Então, cara, então você está dizendo para mim que tem situações em que é plano inclinado, mas eu não vou decompor aqui. É isso que eu estou falando para você. Você pode me dar um exemplo? Posso? Posso sim. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui que você vai sair daqui vendo uma coisa interessante. Plano inclinado, gente. Se você pegar todo exercício de mecânica, todos de plano inclinado, você tem duas situações. 80% das questões, ele coloca um bloquinho aqui, Anota isso, tá? Ele coloca um bloquinho aqui. Tá vendo esse bloquinho aqui? Essa rampa aqui, ela tá fixa. Rampa fixa. Então essa rampa, ela é fixa, tá certo. E aí o que vai acontecer? Bom, eu já sei a ladainha. Eu sei que aqui eu tenho peso. Galera, presta bem atenção que isso aqui me ajudou muito quando eu tinha a tua idade, né? Me ajudou muito. Peso normal. Eu não vou colocar atrito aí, tá? Só porque eu quero explicar um negócio para você. O atrito estando aí ou não é indiferente, tá? Beleza. Tudo bem? Tranquilo? O que você faz aqui? Bom, eu vou supor então, como isso aqui está sem atrito, então eu sei que na hora que eu largar o bloco preto, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai descer a rampa, né, professor? Vai descer a rampa. Então, se eu soltar esse bloco, eu sei que ele vai acelerar nessa direção aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha aqui, Então eu sei, carinho, que ele vai acelerar nessa direção aqui, tracejada, professor, isso, Ele vai acelerar aqui. Tá tudo bem? Tá, né? Então aqui é como se fosse o eixo X da matemática, carinho? Que é o sentido da aceleração dele. Isso mesmo. E quando eu for decompor, eu aprendo que na decomposição tem que ter o eixo X, mas tem que ter o eixo Y também, né? O outro eixo vem de graça, entendeu? Olha lá. Mesmo que você não queira, ele faz parte do kit. Às vezes você quer comprar um kit e não usa tudo do kit. Pois é. Então, às vezes eu nem uso o eixo Y, mas ele faz parte do kit, entendeu? Eu comprei ele. Às vezes nem uso, né? Tá. Então, o que eu estou vendo aqui, gente? Qual força eu tenho que decompor? Você decompõe a força que está fora do eixo. Quem que está fora do eixo? Olha só, a normal, ela está no eixo Y. Então, a força que está no eixo, você não mexe. Você só mexe em quem? Quem está fora do eixo. Quem que está fora do eixo? O peso. Então, como é que eu coloco esse menino no eixo? Passa um corretivo nele, quer dizer, decompõe ele, rebate ele, na direção X. O que você vai ter aqui? Isso, lembra do famoso PX? Eu lembro dessa coisa, professor. Nós fizemos na aula teórica, legal. E aqui, você rebate aqui também, o que você vai ter aqui? O P, isso, o PY, né, galera? Então, separar aqui as letras. Aqui, o roxo, o vetor roxo é o peso, vamos colocar ele aqui. Não é isso que você faz? Aqui é o peso, né? E aqui é o PY. Foi isso que você aprendeu, né? Tudo bem, galera? Até aí? Tá, né? Então, gente, o que aconteceu aqui? Esse peso, ele vai embora,
Porque todo vetor que é decomposto, ele não existe mais. Olha só, o peso era um negócio assim, não era? Olha o que você fez com ele, ó. Você abriu ele em dois. Então tudo se passa como se eu tivesse isso aqui agora, ó. Ó, galera. Vou fazer aqui embaixo, ó. Então o peso, você pode até apagar ele agora, porque ele já foi decomposto, então ele não existe mais, ó, tá vendo? E o que sobrou aí? Sobrou o PX, o PY e a normal. E aí fala para mim, o que está acontecendo com esse bloco quando ele desce? Quando ele desce assim, ó, ó, ele desce a rampa assim, ó, acelerando, e não fica fazendo assim, ó, toque, 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 toque. Ele não fica saltitando. Então, se ele não fica saltitando, é porque a normal mata o PY. Por isso que ele não fica tuc, tuc, tuc. Ele vai liso assim, ó. Então, pessoal, o que sobrou? Sobrou o PX. E é o PX. O que o PX faz? É o PX que pega esse bloco parado e faz assim com ele, ó. Acelera ele. Então o PX produz uma aceleração, tá vendo, ó? O PX produz uma aceleração. Aí você usa a segunda lei de Newton, né? Força resultante ao meu amor. Não é isso que você faz? A força resultante ao PX igual a MA. E aí você termina e calcula a aceleração. Tá? Eu vou fazer isso hoje ainda, tá? Eu só estou explicando um negócio para você. Professor, eu nem precisava ter aula disso, porque eu já sei esse negócio. Tá bom, beleza, eu concordo contigo. Então, quando eu tenho rampa fixa, o lance é assim. A normal mata o PY, sobra o PX, beleza? Tá bom. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Preste atenção agora nisso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma rampa com rodinha. Então, agora é uma rampa móvel. Então, na mecânica tem dois exercícios. 80% é rampa fixa. Aí tem uns 20% lá que é rampa móvel. Rampa móvel. E o cara vai colocar um bloco em cima da rampa móvel. Olha aí. Mesmo exercício, tá? Vou colocar um bloco em cima da rampa móvel. Não tem atrito. Não tem atrito também, tá? Beleza. E aí? E agora? O que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Moçada, como a rampa é móvel, alguém vai empurrar ela. Então esse F aqui é um cara que vem aqui assim, ó, e empurra, tá vendo, ó? Ele empurra a rampa. Na prática, você tá cansado de ver isso. É que agora não pode aglomerar, mas quando você vai num bar, o garçom, ele não segura a bandeja assim, ó. Ele segura a bandeja assim e vai correndo para lá e para cá com um copo em cima e bandeja inclinada, não é isso, galera? Pois é. Se você parar para pensar um pouquinho, a bandeja inclinada é uma rampa. O copo. Pois é, Mayara, que saudade, né? Pois é. O copo. Tem um copo aqui, mas eu não ouso. Olha lá, gente, tem uma xícara aqui, ó. Pronto, olha lá, tá vendo? Olha lá, ele sai correndo aqui, tô com medo de derrubar. Então, ó, ele sai correndo com o copo aqui, entendeu? Não é isso? E tem um agravante, porque o copo normalmente ele fica molhado, porque a galera toma, né? Fica suado o copo. Então, nossa, e a rampa é de metal, então é fácil o copo deslizar na bandeja do garçom, não é verdade? Pois é. Então, mas é interessante porque se o garçom ficar com a bandeja parada e não tem atrito, qual é o risco que ele corre? Olha o risco, ó, escorregar. O copo vai escorregar essa bandeja. Olha lá, ó, pode ver aqui, ó lá, escorregou, entendeu? Aí o que ele faz? Mas se ele correr, se ele correr, pode ver, ó, tentem na sua casa, ó. Se ele correr, ele consegue manter o copo parado em cima da bandeja, ó. Pois é. Não é isso? É um exercício de plano inclinado, só que estou movimentando o plano inclinado agora. Tá bom? Legal esse problema, né? É. Como é que você resolve esse problema? Ah, professor, é fácil. Ó, não copia. Ah, professor, plano inclinado, eu sou craque nisso, professor. Fiz uns trocentos problemas. Pois é, ó. Peso. Bater peso aqui, vai, tá certo você. Parabéns, 1-0 pra você. Peso. O que mais? Normal. Isso, peso e normal. Isso. Não tem atrito, né, professor? Então não tem atrito, tá? Ah, então, professor, eu vou decompor. Vou decompor o peso. Plano inclinado, eu vou decompor aqui, ó, que nem o outro, ó. Direção da rampa e direção perpendicular, igual ao outro. Não, 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 não. Mas por quê, professor? Porque é o seguinte. Grave bem isso. Anote isso, tá?
Quando você tiver que decompor forças, eu tenho que decompor? Tenho, porque uma está assim, outra está assim. Tem que decompor, porque está em direção diferente. Quando você tiver que decompor forças, não sai decompondo sem pensar. Você faz a seguinte pergunta. Esse bloco que eu estou analisando, que tem a normal e o peso, para onde ele está indo? Eu quero que ele escorregue na rampa? Não, eu não quero. Ó, eu vou até colocar a pergunta aqui. Ó. Calcule F, calcule essa força F aqui, ó, para que o bloco não escorregue. Eu não quero que ele escorregue na rampa. Eu não quero, é condição do problema. Então ele vai ter que continuar aqui. É que nem o garçom correndo com o copo em cima da bandeja, né? Enquanto ele correr aqui, não vai escorregar o copo, não vai escorregar. Se ele parar, escorrega. Então ele tem que correr para não deixar o copo cair, né? Entendeu? Então, galera, olha o que acontece. Olha que legal. Se o bloco não escorrega, então ele nem desce nem sobe. Então, por exemplo, se eu tirar uma foto agora no tempo t igual a 0, a rampa está aqui e o bloquinho está aqui. Fala para mim, daqui a 1 segundo, onde vai estar a rampa móvel e o bloco? Um pouquinho mais para frente. Ó, tipo aqui. Daqui a 1 segundo, ó. Vamos supor que passou 1 segundo. Se eu tirar uma foto da rampa, do copo, né, do bloco, ela vai estar aqui na frente. Você consegue ver uma coisa aqui comigo? Você consegue perceber que qual foi a direção do movimento aqui, gente? Qual foi a direção do movimento? Olha para mim aqui, ó. O bloco, ele estava aqui, né? Ele veio parar aqui, não é? Então a direção do movimento dele agora foi essa daqui. O bloco, ele está andando, ele está se movimentando, ele está acelerando nessa direção aqui. Então, é nessa direção que você vai decompor. Por quê? Porque aqui é a direção do movimento. Por que aqui eu decompunha nessa direção? Explica por quê. Porque o movimento era aqui. Então, decompõe aqui. Agora, o movimento, eu não quero que ele escorregue. E se ele não escorrega, ele vai reto. Ele vai acompanhar o bloco, olha lá, ó. Ele vai acompanhar a bandeja, lembra do copo? Ó. Ele vai acompanhar a bandeja. Percebe? Ela vai em linha reta. Então, moçada, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Nesse exercício, qual é a direção que eu tenho que decompor? Aqui vai ser o X e aqui, ó, vai ser o Y. Ah, então nesse problema você não decompõe o peso, você decompõe quem? A normal. Porque o que define a direção a direção da decomposição é o movimento. Então a primeira pergunta que você faz para o bloco, ô bloco, você está indo para onde? Fala para mim. Você tem que analisar, né? Ah, ele está indo da esquerda para a direita. Então é aí que você tem que decompor. Percebeu? Então, moçada, nesse exercício você decompõe a normal. Então fica NX aqui e a normal Y aqui. E aí você entende uma coisa comigo aqui, preste atenção. O NY, ele anula o peso. Porque esse bloco nem sobe nem desce. Ele fica no mesmo nível, assim, ó. Ele não está fazendo assim também. Por isso que o NY é igual ao peso, ó. NY é igual ao peso. O que é o NX? Fala para mim, explica para mim o que é o NX. Explica. Ó, o homem, o garçom empurra a bandeja empurra o copo. É o contato da rampa com o bloco, ó. É o NX que leva, é o NX que acelera. Entendeu? É igual esse exercício aqui, ó. O F empurra o bloco A, que por sua vez empurra o B. Aqui também, ó. O F empurra o triângulo, a rampa, e a rampa empurra o bloco, assim como o A empurra B. Percebeu? Então, é um problema de plano inclinado? É, mas você decompõe na rampa? Não. Entendeu? Nós vamos fazer, não é hoje que a gente vai fazer isso aqui. Isso aqui já é considerado aprofundamento, mas eu quero dar esse toque no começo da aula para você entender isso. Por que tem exercício? Eu já vi isso não, professor. Tinha exercício que o cara não decompõe. Parece que é uma coisa do outro mundo. Não. É porque
quando você for decompor, você faz essa pergunta. Esse bloco está indo para onde? Ele tende a escorregar? Não. Ah, então ele tende a ficar em linha reta. Então tem que ser aqui a decomposição. Tá? Faz sentido, pessoal? Eu não vou resolver agora, tá? Porque eu vou deixar isso para uma outra aula, mas é importante esse comentário, tá? Faz sentido, pessoal, ou não? Tudo bem? Fala para mim lá. É? Beleza? Tá, então a gente vai fazer isso depois, tá? Não é hoje, tá bom? Beleza. Legal, então vamos embora. Vamos lá, vamos voltar naquele problema então. Essa digressão ela é importante, tá? Eu sei que eu travei o exercício aqui, mas é importante, tá? Você pensar nas coisas que você faz. Vamos lá então. Então vamos lá. Aí, eu tô aqui, hein? Tô nesse exercício agora. Esse bloco ele vai permanecer em repouso, certo? Então não decompõe caneta quem está em repouso? Não, não é isso. Tem que decompor. Por que tem que decompor? Porque você tem três forças e ninguém se entende. Porque, pode ver, uma está para baixo, outra está para cima, outra está de lado. Por isso que eu tenho que decompor. Decompor é colocar tudo numa mesma direção, essa é a ideia, tá? Só que, mas Karen, como é que eu vou decompor se ele está parado? Aí que tá. Ele está parado, mas ele tem o quê? Tendência de descer. Então você vai decompor, quando o bloco está parado, você decompõe na tendência de escorregamento dele. Quer dizer, se ele escorregar um dia, ele vai escorregar para baixo. Porque essa rampa ela é fixa, né? Ele fixa porque abre um ângulo aqui e trava, né? Travou, tá parado, né? A rampa, beleza? Então tá. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou decompor o peso. Então como é que fica aqui, ó? Decompõe o peso aqui nessa direção, ó. Rebate ele aqui, ó. Você cria o famoso PX, né? Olha lá. PX. Isso. E aqui, ó. PY. Isso. Legal? E aí, gente? Para ele ficar completamente em repouso, então deixa eu colocar esse cara um pouquinho mais para baixo. Ó. Então, para ele ficar completamente em repouso, quais são as condições para ele ficar paradinho da Silva Xavier, pessoal? Fala para mim. Então, para esse cara nem subir nem descer, a normal tem que ser igual ao PY. E que mais, pessoal? O PX tem que ser igual a FAT. É qualquer FAT? Não. É aquela FAT chamada máxima. Por que eu sei que é máxima? Porque quando o ângulo é máximo, é porque o bloco está na iminência de escorregar. Então, isso aqui, ó, essas duas condições garantem, então, essas duas frases, elas garantem o que, pessoal? O equilíbrio do bloco. Isso. Então, ele vai ficar paradinho por causa disso. Tá. Beleza. E aí, pessoal, o que a gente faz? Moçada, se eu falar direto para você assim, você vai ficar bravo comigo, ó? O PX é sempre P seno do ângulo θ, tudo bem? Lembraram disso? Eu posso mostrar, mas se você já sabe, não tem necessidade. É até um macete, né? Por exemplo, tá vendo esse bloco aqui? Se esse bloco estivesse descendo, você está vendo que o PX não é a força que está puxando ele para baixo? É, né? Então esse bloco ele estaria descendo por causa do P seno, né? Lembrou? E o PY é P cosseno. Posso fazer direto? Você lembra da aula teórica isso? Se você não lembra, eu faço, mas eu acho que não sei se tem necessidade. Tem? Responda para mim, pessoal. Tudo bem? Tá? Posso então? Posso assumir que você sabe? Se não souber, me avisa, tá? Então tá bom. Assim a gente ganha tempo também. Exato. Letícia, esse equilíbrio seria o repouso, chamado repouso permanente. Quando um corpo está em repouso permanente, que é o caso desse bloco, tá? Ó, ele está parado ali e permanece parado. Aí a gente fala que ele está em equilíbrio, tá? Agora, cuidado, tem um outro repouso, cuidado, tem um repouso que é chamado repouso momentâneo, aí não é equilíbrio. Por exemplo, quando você joga alguma coisa para cima e essa coisa atinge a altura máxima, tá vendo essa caneta aqui, ó? Quando ela atinge a altura máxima, ela para momentaneamente, mas volta. Isso não é equilíbrio, tá? Equilíbrio é quando ele está em repouso eterno, entendeu? Repouso permanente. Tá certo? Maiara,
PX é P cosseno. Cuidado, Mayara. Aqui é o seguinte, ó, quando eu vou explicar para você aqui, ó, quando esse ângulo θ for com a horizontal, que é o caso aqui, ó, o PX é P seno, tá? Cuidado para não confundir com a matemática que o cosseno está no eixo X, então está cossono, né? Acho que você aprendeu assim, mas cuidado que isso leva a erro, tá? Essa regrinha, ela serve lá para aula de matemática só, viu? Aqui na física você pode se perder. Então deixa eu explicar para você aqui, Mayara, rapidamente aqui, ó. Mayara, ó, dá uma olhada comigo aqui, ó. 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 Mayara, aqui é o bloco. Eu vou desenhar o bloco como uma bolinha, só para ficar mais fácil, tá? O ângulo, Mayara, ele está aqui, certo? O ângulo θ. Eu vou colocar um valor para ele para ficar mais fácil, tá? 30 graus, tá bom? Então lembra que aqui era o peso, Mayara? E aqui era normal, né? Tudo bem? Aí você decompõe o peso na direção X, né? Ó, você vai criar aqui, ó, o PX, né? PX. Tá vendo aqui o PX, né? E o PY, certo? Ó, o PY ele tá aqui nessa direção aqui, ó. Põe lá então, ó. PY tá aqui. Tá certo, né? Cara, dá uma olhada. Trigonometria aqui, tá? Aqui é 90 graus porque o peso ele é vertical. Quando o peso encontra o chão, faz 90 graus, né? Mayara, se aqui é 30, aqui é 90, então aqui é 60, concorda? Então você concorda comigo que aqui é 30, ó? Esse vermelho aqui é 30? Mayara, não é coincidência esse ângulo θ aqui, ó, que é 30, aparecer aqui. Sempre o ângulo daqui, ó, da rampa, ele vai aparecer aqui, Mayara, por causa da matemática. Tudo bem? Posso continuar a partir daqui? Certo? Tá ok, Mayara? Você brinca com o triângulo aqui, Mayara, ó. Ó, se você quiser mexer com o triângulo aqui, ó, o peso é esse grandão aqui, tá? O PY é esse cara aqui, ó, PY, vou deixar bem grandão esse triângulo aqui para você, ó. Tá vendo? Aqui é o PY. E aqui, Mayara, tá vendo essa linha tracejada azul aqui, ó? É o PX que fecha aqui embaixo, tá vendo? Ó, é o PX que fecha aqui, ó. Pegou, Mayara? Tudo bem? E o ângulo vermelho, que é o ângulo da rampa que foi transportado para cá, é o θ. Se você tirar o seno aqui, ó, o cosseno de θ, tá? Tudo bem? Cosseno de θ é o cateto adjacente PY, né? Pela hipotenusa, que é o peso, entendeu? Por isso que o PY fica P cosseno, tá bom? E o PX você usa seno, ó. Seno de θ é o cateto oposto PX pela hipotenusa, que é o peso. Então, o PX é P seno, tá? Para não perder tempo na prova do vestibular, a gente usa esse macete que é muito útil, entendeu? Então, eu gravo assim, ó. Se essa bolinha estiver descendo, é por causa do PX. Por isso que o PX é P seno. Tá descendo por causa do P seno, sabe? Agiliza. Porque você ganha tempo na prova, tá, Mayara? Beleza? Então tá. Tem mais uma pergunta da Ana Júlia aqui. Não sei se fiz a relação certa, mas então nos exercícios, o cálculo, o que é calculado é o FAT máximo, mesmo que ele não fale que o ângulo é máximo, porque o FAT estático não é possível calcular. Tá certo, é isso mesmo. O FAT máximo, Ana Júlia, é uma referência. Então, a partir do momento que você conhece o limite, você começa a julgar. Por exemplo, se a força máxima é 20 newtons, tá? E se você empurrar um bloco horizontalmente com 10, ele não vai sair do lugar. Porque ele só sai do lugar se você vencer a força máxima de atrito, que nesse exemplo que eu dei é 20. Se você aplicar uma força menor que 20, ele não sai do lugar. E se ele não sai do lugar, é porque ele não escorrega. E se ele não escorrega, é porque o atrito chama estático. Entendeu? É isso mesmo. Você fez a relação certa, sim. Tá bom? Entendeu? É isso. Tá? Então tá bom. Beleza.
Pessoal, tudo bem então? Acertamos ponteiros aí com todo mundo? Então, ó, eu sempre gravei assim porque ajuda na prova. O PX, ó, então esse bloco estaria descendo por causa da ajuda do Pseno. Pois é, fica mais fácil, tá? E o PY é P cosseno. Nunca vai ser tangente, entendeu? Ou é seno ou é cosseno. Nunca é tangente, tá? Então, beleza. Então, o que que você faz aqui? Aí você desenvolve, ó. Ó, moçada, o PX, então, para manter em equilíbrio, o PX tem que igualar com a força de atrito máxima, né? Isso. Vamos lá. Moçada, quem que é o PX? Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Deixa eu descer esse cara aqui. Pronto. Quem que é o PX, pessoal? Olha lá, o PX, ó, ele estaria descendo por causa do Pseno. Isso. E a força de atrito máxima? Mi estático vezes a normal. A Fátima é minha prima. É uma mina, né? A Fátima é uma mina. Mi vezes a normal, né? Só que força de atrito máximo usar Mi estático vezes a normal. Beleza. Pessoal, então fica Pseno, pois é, Pseno igual Mi estático. Ah, mas quem é a normal nesse problema? Vamos lá? Olha lá no exercício. A normal anula o PY, quer dizer, o valor da normal é igual ao PY. Então eu coloco aqui, ó, normal igual a PY. Ah, entendi. Normal igual a PY, né? É. E aí como é que fica, pessoal? Então, Pseno, beleza. Mi estático, beleza. Quem que é o PY? Ó, o PY é P cosseno. PY é P cosseno. Peso de um lado, corta peso do outro. O que que sobrou? Seno igual a mi estático vezes o cosseno. Então, mi estático é igual seno de θ. Quem está multiplicando, desce dividindo. Só que o seno sobre o cosseno é a tangente, né? O que eu aprendo aqui? Isso aqui é um caso famoso, viu, gente? Você demonstrou uma coisa muito importante aqui. O coeficiente de atrito estático, quando você tem um bloco em cima de uma rampa, é igual à tangente do ângulo da rampa. Tá? Isso aqui, cara, os livros ensinam isso, tá? É caso clássico, tá bom? E o vestibular está cobrando. Né? Uma estática é tangente de θ. Então, na prática, é bem legal. É bem legal. Por exemplo, eu quero saber qual é o coeficiente de atrito entre vamos supor que seja papelão, né? O papelão da capa e o plástico desse controle remoto aqui. Entendeu? Então, o que eu faço para achar o coeficiente de atrito estático? Eu faço uma experiência, vou aumentando, aumentando, aumentando o ângulo. Quando eu perceber que ele está na iminência de escorregar, eu paro de mexer com o ângulo. Eu meço o ângulo. Vamos supor que o ângulo deu 30 graus. Então, o mi estático vai ser a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3 aproximadamente, tá? Beleza? Então, moçada, é o que ele está pedindo, ó. Vamos ver? Ó, o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é quem? É a tangente. Então, quem que é a tangente? É como é seno sobre cosseno, ele dá o seno e o cosseno, né? O seno é, cadê? 0,6 e o cosseno é 0,8. Então fica 0,6 dividido por 0,8. Fica 6 sobre 8, 3 quartos ou 0,75. Esse é o coeficiente de atrito, tá? Olha lá. Letra E de esperança que caia mais vezes. Caiu na FAMERP, né? É um vestibular que a galera faz, é concorrido, né? Pega lá o 5. Bom problema também. Agora o 5, o que vai acontecer? O 5, o bloco está no plano inclinado, tem atrito, só que ele vai acelerar agora. Ele não vai mais ficar parado e nem com velocidade constante. Ele vai acelerar. Vai fazer assim, ó. Tá? Beleza. Vamos embora lá. Um objeto cujas dimensões são desprezíveis desliza em direção ao solo. Ó, então, galera, ele já está falando que o bloco desliza. Então, o atrito é dinâmico, porque está deslizando. A condição para ser atrito dinâmico é não é estar movimentando.
Sabia disso? Ó, por exemplo, eu coloco um bloco em cima do outro. Aqui os dois estão movimentando, né? Mas não está escorregando, entendeu? Não está escorregando, entendeu? Então não basta, tem que ter tendência a escorregamento. Cuidado, tá? Cuidado. Então deslizar é escorregar, então por isso que é dinâmico, né? Cuidado. Apoiado sobre uma rampa plana, formando o ângulo de 45 com a superfície do solo. Isto é, o objeto desce um plano inclinado. Tá bom. A massa do objeto é 8 e a trajetória do movimento é uma linha reta. Considere desprezível o atrito, cuidado, entre o objeto e o ar. Então esquece a força do ar. Tem atrito no chão, tá? O movimento do objeto é devido. Ele vai falar agora, tá? Eu sei que tem atrito agora. É devido somente à ação. Grifa lá, ó. Força gravitacional terrestre é força-peso. Força normal, N. E o atrito, a FAT. As três forças. Tá? Beleza? Muito bem. Considere o objeto inicialmente em repouso. Inicialmente, né? O módulo da aceleração G igual a 10 seno e cosseno 0,7. Sobre o movimento de descida do objeto ao longo da superfície. É totalmente correto afirmar. Vamos ver. É bom ler as alternativas porque ela dá uma direção para você, tá? Vamos lá. O módulo da aceleração de descida do objeto será de aproximadamente 4,9 metros por segundo ao quadrado. C é uma condição, ó. C, o coeficiente de atrito cinético, ó, atrito cinético ou dinâmico é a mesma coisa, né? Cinético vem de cinemática, que lembra movimento também. Entre a superfície do objeto e do plano for 0,3, olha lá, letra B, o módulo da aceleração é 12 se o coeficiente for 0,1. Então, em todas elas, ele está amarrando o quê? A aceleração com o μ. Entendeu? Então ele quer que você encontre uma relação entre a aceleração e o μ. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos lá então, ó. Pelo que ele está descrevendo, então você tem um ângulo de 45 graus aqui, ó. Rampa, tá vendo, ó? Desenha a rampa. 45 graus aqui, ó. Olha lá, ó. Beleza. Aqui está o objeto. Vou colocar um negócio bem pequenininho, cara, para não ficar muito poluído, tá? Vamos lá, quais são as forças? Manda lá, professor. Peso, peso. Eu gosto de colocar o peso encostado aqui, porque se eu precisar de triângulo, eu já tenho um pronto aqui, entendeu? Eu aproveito. É legal. Isso ajuda na geometria. Peso. Aí eu vou decompor aqui. Não, vou decompor ainda não. Deixa eu só representar as forças primeiro. Decomposição é a última coisa que você faz. Normal. Isso. A normal sempre forma 90 graus com a rampa, tá? E aqui tem FAT também, né? A Fátima é oposta ao escorregamento. Meus amigos, como esse bloco agora ele tá andando, olha os efeitos especiais aqui, tá vendo a fumacinha, ó? Então esse atrito chama o quê? Dinâmico, FAT-DIN. A Fátima é sempre uma mina. Então, FAT dinâmico, eu vou usar Mi dinâmico. Tá bom? Então você lembra que tem dois Mi, não é? O Mi estático e o Mi dinâmico. Lembra disso? O Mi dinâmico sempre é maior que o Mi estático. Perdão, o Mi estático sempre é maior que o Mi dinâmico. Tá? Por quê? Porque assim, o atrito, ele é um lance meio microscópico. Ele é assim, ó, quando você tem um bloco em cima de uma superfície, por mais liso que pareça isso, se você colocar um microscópio aqui, você sabe que o negócio é feio, né? É cheio de reentrâncias, montanhas, né? Então você tem as montanhas da rampa e as montanhas do bloco. Então quando você coloca o bloco em cima da mesa, essas reentrâncias tendem a se encontrar assim, ó, encavalar mesmo, sabe? E aí quando você coloca o negócio em movimento, enquanto o bloco não escorrega,
numa escala microscópica está acontecendo isso aqui. Aos poucos, ó, tá tendo deslizamento microscópico, entendeu? Depois que o negócio escorrega, plac, é como se quebrasse esse cimento. Então, se quebra o cimento, fica mais fácil de escorregar. Por isso que o Mi dinâmico ele é menor. Porque quando ele escorrega, é como se você plac, quebrasse esse cimento, entendeu? Então, sempre o Mi dinâmico ele é menor que o Mi estático, sempre, tá? Então, a força de atrito dinâmico é Mi dinâmico vezes a normal. Agora, tem um detalhe, viu? Qual que é o detalhe? A força de atrito dinâmico, ela é considerada constante. O atrito estático não. Ele varia de 0 até aquele valor máximo. Lembra de destaque? O dinâmico não. O dinâmico tem um valor constante. Tá bom? Se o atrito dinâmico começa com 10, ele fica com 10 a vida inteira. Mesmo que o bloco aumente a sua velocidade, o atrito dinâmico é constante. Pode escrever isso. Tá bom? Lembraram? Então tá, isso é a teoria dele, tá? É a teoria. Tá bom, moçada, vamos lá então. Então tá aqui, professor, são as três, pois é, as três forças. Agora o que eu tenho que fazer? Eu pergunto para você assim, existe necessidade de decompor aqui? Existe, por quê? Porque cada um faz o que quer aí. Ó, um tá para cima, outro tá para o lado, outro tá meio para baixo. Tá? Então tem que decompor, porque tem várias direções. E aí, o que eu tenho que fazer para decompor? Qual que é a pergunta que eu faço para decompor? Bom, qual é a direção que eu tenho que decompor, professor? Depende para onde esse bloco está indo. Para onde que ele vai, pessoal? Bom, como vai ter uma aceleração, como ele vai deslizar, Karim, então é óbvio que eu vou decompor aqui, Karim, porque eu sei que ele vai deslizar nessa direção aqui. Isso, amigo, tá feio aqui, mas você entendeu, né? Ó. Então ele vai deslizar na direção do movimento. Isso. Então, se ele tiver que acelerar, isso aqui não é força, não, tá? É a direção da aceleração, tá? Ele vai acelerar aqui. E qual que é a outra direção? Faz parte do pacote decomposição? A componente vertical, mesmo que você não queira, tá? Faz parte do kit. Tem gente que nem usa, deixa guardada essa parte do kit, né? Pois é. Beleza. Então vou ter que decompor aí, tá? Porque ele vai escorregar ao longo da rampa. Beleza. Vamos decompor? Bora lá. O que eu faço então, pessoal? Aqui, ó. Decompondo o peso, o que vai rolar aqui, ó? Isso, decompondo o peso na direção. Rebate, ó. Rebate ele lá, ó. Pá, 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 pá. Rebateu, tá vendo? Ó? Pronto, ó. Esse vetor rosa aqui é o PX. Pessoal, por que esse bloco está escorregando para baixo? Por que ele está descendo? Por causa do PX. Ele está descendo por causa do Pseno. Pode decorar, amigo. Isso é para ajudar no vestibular. Não precisa ficar pensando mais. Ele está descendo por causa do Pseno, tá? E aqui, pessoal, aqui é cosseno. Se um é seno, outro é cosseno. Pois é. Aqui vai ser P cosseno. Não perde tempo nisso, tá? PY, P cosseno, sempre, tá? Beleza. Tudo bem? O que faz agora, pessoal? Esse bloco, agora, toma cuidado, tá? Aqui você tem duas direções. A direção perpendicular, né? Que está assim, a perpendicular, e a direção do movimento, entendeu? O que acontece na perpendicular? Na perpendicular, quando esse bloco desce, ó, ele não fica saltitando assim, toque, 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 não. Ele desce liso assim, né? Então a normal anula o efeito do PY. Então eu sei que a normal é igual a PY. Por quê? Pois, olha a justificativa, pois o bloco não se movimenta na direção Y, né? Na verdade, ele não fica saltitando, né? Pois o bloco não se move na direção Y, né? Que é a direção vertical, né? Entendeu? Não se move na direção Y aqui. Certo. O que sobrou? Então, olha que legal. O peso, ele foi embora. Ó, é bem assim, galera, ó. Entenda, ó. O peso, ó, é bem assim, ó. O peso, quando você decompõe o peso, ele não existe mais. É como se você trocasse um jogador por dois. Porque o peso que estava assim, ele quebra em dois, ó, entendeu? Entra o PX e o PY no lugar dele. Então, some com ele. E aí você viu que como essa bolinha não fica saltitando, né? A normal é igual ao PY. O que sobrou daí?
sobrou uma briga entre quem? O Px puxando para baixo e a FAT tentando segurar. A gente já sabe que a FAT não consegue segurar, porque ele está escorregando. Então o que eu faço? Agora eu faço assim, ó, na direção, qual direção que eu vou olhar agora? Você já olhou para a direção Y, certo? Agora você vai olhar a outra direção. Não tem como você querer olhar tudo. Não tem como. Porque o X é uma coisa e o Y é outra. Não tem como. Entendeu? Então você separa, ó. Na direção X, galera, o que está acontecendo na direção X? 2 pontos. Na direção X, esse bloco acelera para baixo, ó. Ele acelera, tanto é que ele quer descobrir a aceleração. E aí, gente? Quando você tem forças envolvidas e quer aceleração, o que você lembra? Do Newton, né? Segunda lei de Newton. Força resultante é o meu amor. Isso. Segunda lei de Newton. Entendeu? Tá? Vamos lá. Aqui eu não usei porque aqui eu estou vendo que ele está em equilíbrio na vertical, né? Ele não fica se mexendo na vertical. Agora aqui não, aqui não está em equilíbrio, ele está acelerando. Né? Galera, o que eu faço aqui? Olha para mim, ó. Quantas forças tem no bloco na direção X? Tem duas. O Px e a FAT. Quando você tem forças opostas, é sempre assim. Uma vai ajudar, vai colaborar com a aceleração. A outra vai atrapalhar. Qual é dessas duas forças que colabora para a aceleração para baixo? Quem que ajuda a acelerar? O Px, ó. O sentido do Px está a favor da aceleração. Quem ajuda amigo é, e todo amigo é positivo. Então o Px entra positivo, que ele é amigo. E a FAT? A FAT, como sempre, é uma desgraçada, né? Ela atrapalha, né? Tá vendo, ó? O cara quer acelerar para baixo, ó. Olha a FAT contrária. Quem está contra está negativo, né? Isso, menos a FAT. Pois é. A FAT DIN, né, professor? É. Isso é igual a quem? Massa vezes aceleração. Problema clássico, tá? Nas apostilas de cursinho, você encontra. Tá tudo certo até aqui? Você quer perguntar? Momento bom para você perguntar. Tudo bem? Pode ser? Posso ir? Então vamos lá, moçada. Quem que é o PX aqui, ó? O PX, então... Ah, professor, ele está descendo por causa do Pseno. Pois é. Pseno de 45. A Fátima é uma mina. Mibes anormal. Só que é uma mina mais dinâmica, né, cara? Então é mi dinâmico. Isso. Isso é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Pseno. O peso é mg, né? Eu vou colocar mg porque eu percebi que aqui tem massa também, por isso, tá? Então eu vou colocar peso mg. O mi dinâmico é o mi dinâmico. Quem que é a normal? Ó, no plano inclinado, o valor da normal é igual ao PY, ó. Ó, a normal no plano inclinado é igual a PY. Cuidado aqui, então a normal é igual a PY. Vai colocar peso, é PY. Ah, tá. Isso é igual a MA, né? Então fica mg seno de 45 menos mi dinâmico. O que é o PY? É P cosseno, então peso é mg, vou fazer direto, tá? P cosseno de 45 igual a MA. O que dá para fazer? Veja que a massa, ela apareceu em todos os termos, não foi? Então você pode dividir os dois lados pela massa, tá bom? Então divide todo mundo pela massa, vai cortar a massa em todos, ó. Inclusive aqui. Massa corta massa, massa corta massa, massa corta massa. Vamos cortar o carboidrato? Isso, vamos cortar a massa, né, professor? Pois é. Desculpa aí, moçada. Seno de 45 menos mi dinâmico G cosseno de 45. Isso é igual a aceleração. Vamos lá. Galera, o que ele deu, o que ele não deu? Vamos lá. Ele dá o valor do G? Dá, né? G igual a 10. Ele dá o seno? Dá. Então, peraí, vamos substituir então aqui. G é 10, seno de 45, 0,7, mi dinâmico, G é 10 vezes 0,7. 7 menos mi dinâmico vezes 7 igual ao A. Então, eu cheguei nessa resposta. 7 menos 7 vezes o mi dinâmico. Mas não tem essa resposta. Tudo bem, não tem porque esse cara ele é meio esquisito. Né? Ele é meio esquisito, porque agora você vai entender as alternativas que ele criou. Vamos lá. Chegou nisso. Alternativa A, vamos lá.
O módulo da aceleração A é 4,9 se o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico for 0,3, testa. Então, letra A, vou testar. Letra A. Então, se o Mi for Mi dinâmico, tá? For 0,3, quanto que vai dar o A? Testa. Ô, louco, é. Coisa chata? Pois é. Fica 7,3 vezes 7 dá 2,1, né? 4,9. Ah, bateu, professor. Pois é, bateu de primeira. Ainda bem, né? Não tem que testar as outras, perder tempo, né? 4,9. Tá certo, então. Se o Mi é 0,3, o A é 4,9. Letra A, então. Tá bom, gente? As outras não vão bater, naturalmente. Tá errado o resto, né? Tá? Viu aí? Mas o mais importante é essa sacada aqui, galera. Isso aqui é... Meu, você tem que estar afiadinho com isso aqui, viu, gente? Tem que estar bem à vontade, sacando bem isso. Se tiver dúvida, pergunta, tá? É hora de você perguntar, então. Vamos lá, gente. O atrito entre superfícies sólidas depende de muitos fatores, como o polimento das superfícies, massa, forma dos objetos, desempenhando um relevante papel no estudo do movimento dos corpos. Considere um objeto cujas dimensões são desprezíveis e o módulo da aceleração gravitacional G igual a 10. Beleza. O objeto ele é colocado em movimento e, desliza. Então ele está falando que desliza. Então é atrito dinâmico se tiver. E desliza somente sob a ação da força de atrito. Então é atrito dinâmico, porque ele está deslizando. Superfície do objeto e do solo, até parar. O movimento ocorre com o objeto apoiado sobre uma superfície horizontal e plana. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético, então ele está dando Mi dinâmico ou cinético, tanto faz, tá? Mi C ou Mi D. Entre a superfície do objeto e o piso é 0,2, olha lá, Mi cinético 0,2. E que o objeto percorreu uma distância retilínea de 4 metros até parar, então a velocidade final dele é 0. O módulo da velocidade do objeto quando foi lançado é igual a quanto? Tá. Imagina que você tem um salão de festas bem comprido, entendeu? Aí eu pego, por exemplo, uma pedra de gelo e jogo assim, ó, joga no chão, entendeu? Quando eu jogo, vamos lá, o que acontece? Quando eu jogo, você tem aqui os bastidores do movimento, né? Então, tipo aqui, ó, eu sou péssimo desenhista, tá? Aqui é a minha mão, ó. Nossa, essa mão tá prejudicada, né, professor? Pois é, essa mão aqui tá estranha. Mas, ó, essa aqui é a minha mão, entendeu? Eu pego o bloco com a mão, eu dou um impulso, entendeu? Eu dou um impulso, ó, impulso. É que nem esse carinha aqui. Esse carinha tá parado aqui na minha mão, entendeu? Tá parado aqui na minha mão. Aí eu faço assim, ó, eu vou jogar ele. Então, filma isso, ó. Na hora que eu jogo ele, tem uma hora que ele sai da minha mão e vai sozinho embora. Entendeu? Então, você começa a contar o exercício não enquanto a minha mão estiver em contato. Não. O exercício começa na hora que isso aqui, a minha mão deixa ele, libera ele e ele vai sozinho, entendeu? Aqui, ó. Ele vai embora, entendeu? Então, o exercício começa aqui, ó. A minha mão deu tchau, tá? Tchau, bloco, entendeu? Legal. Então aqui, ó. Aqui eu tirei a mão, entendeu? O sujeito da frase lá, que ele fala assim, o objeto é colocado por quem? Não sei. Tipo eu aqui com a minha mão, entendeu? Então aqui eu tirei a mão. Tirei a mão. O exercício começa aqui. Então, esses bastidores aqui você esquece. Tá? Esquece. Beleza? Então tá. Então ele sai daqui com uma grande energia cinética, se você quiser ser rebuscado, né? Então ele sai com uma velocidade inicial aqui. E ele está perguntando quanto que é essa velocidade aqui. Entendeu? Porque quando ele estava, inicialmente, ele estava parado em contato com a minha mão. Durante alguns milissegundos eu dei um toquinho nele. Então eu começo a contar quando ele sai da minha mão, entendeu? Beleza. Então esse toquinho você esquece. Tá bom? Então o exercício começa aqui, ó. O exercício começa aqui.
Ele vai por inércia. É errado, olha para mim, ó, é errado você falar que tem uma força. A força já ficou lá para trás, na hora que eu tirei a mão, eu tirei a força. Entendeu? Então por isso que é errado você, depois que ele está andando, falar que tem uma força. Não, eu tirei a mão, entendeu? Então cuidado, viu, galera? Por isso que esse animalzinho, ele deu essa puta dica aqui, ó. O objeto é colocado em movimento. Então depois, ó, e desliza, olha só, somente sob a ação da força de atrito. Porque depois que ele está escorregando, eu não tenho mais a minha mão, não, tirei a mão, não tem a mão. O que que você tem? Tem peso? Tem. Tem peso para baixo? Tem. Tem normal? Tem, porque está em contato com o chão, tem normal. E tem quem? Tem o atrito. Porque está raspando. Está raspando, então tem atrito, né, professor? Pois é. Por que que ele fala que ele está deslizando somente sob a ação do atrito? Porque não tem outra, né? Não tem outra força aqui. Porque muito aluno que está começando a estudar física tem uma dúvida cruel assim: ah, mas não tem uma força para frente aqui, Karine? Não tem uma força para frente? Não. Porque assim, quando você desenha uma força, você tem que falar assim: da onde que veio essa força? Ah, veio dele lá atrás. Mas espera aí, ele não está mais em contato com o bloco, então não pode ter essa força. Porque ele tirou a mão faz tempo. Ele vai por causa do embalo, vai por causa da inércia, entendeu? Por isso que ele fala que a única força aqui no deslizamento é a FAT. Aí você sabe que a normal e o peso se anulam, né? A FAT é resultante daí, entendeu? Por isso que ele para, né, galera? Ó, lê, né? Cada vez mais devagar, ó. Então ele vai parando, 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 e lá na frente ele para, ó. Tudo bem? Para por causa do atrito, né? E ele anda quantos metros até parar? Ele falou, né? Andou 4 metros até parar, né? Pois é. 4 metros. Bom, beleza, pessoal? Deu para entender esse comentário, então? E aí, moçada? O que que eu faço, então, para achar o V0? Vamos pensar junto? Vamos lá. O professor está olhando aqui, ó. Eu sei o V final. Eu quero a velocidade inicial. Eu sei o ΔS. Pois é. 4. Eu não sei o tempo que ele demora para parar. Karim, eu não posso usar a Torricelli? Mas por que que você quer usar a Torricelli? Para fazer o problema. Mas, galera, você só pode usar a Torricelli se essa desaceleração, o que que é uma desaceleração? Quer dizer, contrária à velocidade, né? Isso aqui não é força, ó, é o sentido da aceleração, é contrário ao movimento, né? Você só pode usar a Torricelli se essa desaceleração for constante. Eu pergunto, essa desaceleração, ela é constante? É. Por que que é? Presta atenção comigo agora. Quantas forças tem no bloco durante o deslizamento? 3. Só que dessas 3, a normal e o peso anula, não anula? Qual é a força que sobra, a força resultante? É a FAT. Aí se você pensar na segunda lei de Newton, a força resultante é MA, massa vezes aceleração. Então a força resultante aqui é a FAT. Presta atenção numa coisa. A força de atrito dinâmico é uma força constante? É. Lembra que eu tinha falado antes? Então, se a força de atrito é constante, como isso aqui é uma igualdade, então a aceleração vai ser o que também? Vai ser constante. E se a aceleração é constante, é porque o movimento é mv. Então, eu posso usar a Torricelli? Posso. Mas é por causa disso. Porque a aceleração é constante, porque a força que está produzindo a desaceleração, que é o atrito, é constante. O atrito dinâmico é constante. Então pode guardar. Em exercícios que envolvem escorregamento, atrito, pode usar move. Pode guardar, não precisa nem pensar mais. Já, tá? Faz direto. Pode usar? Pode. Então vamos usar a Torricelli, professor. Vamos embora então, vai. V final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Sim. O V final é 0. O V inicial eu não sei. Não. A aceleração... Ih, professor, me lasquei. Não sei também. E o delta S é 4. Ih, professor.
Pois é. Nossa, eu estava tão feliz, professor. Tá faltando aceleração. Pois é. E aí, moçada? Eu tenho que achar o A antes. Então você vai segurar isso aqui. Não, não é errado isso. Só não é momento ainda. Tá, segura isso. Como é que eu encontro a aceleração? Aqui, ó, essa análise que você fez não foi à toa, né? Então você vem aqui, ó, segunda lei de Newton, tá? Isso, exatamente. É, isso, não tem tempo, né? Exato, isso. Legal, Mayara. Agora que eu vi seu comentário aqui. Ó, então, segunda lei de Newton, porque eu estou precisando do A. Ah, então força resultante é o meu amor. Pois é. E aí, moçada? Quem é a força resultante? É a FAT, que sobrou. Força resultante é a que sobra, né? É a FAT. É qualquer FAT, né? Uma FAT dinâmica, né? Isso. Massa vezes aceleração, tá bom? FAT dinâmica é mi dinâmico vezes a normal. A FAT é uma mina, né? MA. Mi. Quem que é a normal aqui nesse problema? Olha, a normal, ela é igual ao peso nesse problema, tá? No plano inclinado, a normal é igual a PY. Tá bom, gente? Aqui eu estou vendo que a normal é igual ao peso quando é horizontal, né? Então, normal é igual ao peso, ó, igual ao peso, que é igual a mg. Isso. Corta a massa. Então, a aceleração é mi dinâmico vezes a gravidade. Então, como é que fica? O mi dinâmico é 0,2, porque ele deu, né? Ó, 0,2. E o g é 10, né? Então, dá 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, só um detalhe, tá? Só um detalhe. Sempre que você usa a segunda lei de Newton, ela é uma expressão vetorial, não é? Então, essa aceleração que você vai achar aqui, ela é sempre, você calcula ela em módulo, tá? Quando eu uso a segunda lei de Newton, o valor da aceleração, ele vai aparecer em módulo. Aí eu tenho que vir aqui no exercício, ó, e perceber que essa aceleração, ela está contrária ao movimento, que o bloco ele está indo para frente, mas o A é contra, tá vendo? Ó? Ele é contra o movimento, então por isso que fica negativa essa aceleração. Então, na hora de você usar o Torricelli aqui, ó, que nem você estava fazendo, ó. Então, lá, pega o Torricelli agora, tá? E aí, como é que fica? 0 igual V0 ao quadrado, certo? Só que o A rigor, é negativo. Porque ele está contra a trajetória, entendeu? Contra o sentido da trajetória, tá bom? Positivo da trajetória. Então, menos 2, pegou a maldade? Ó, menos 2 vezes 4, tá? Até porque ia ficar negativo, e não existe raiz quadrada número negativo depois, né? Então, ó, 4 vezes 4, 16, então menos 16, pula para lá, fica mais 16, igual a V0 ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4, né? Entendeu essa jogada aí, pessoal? Então, a velocidade inicial do bloco é 4, tá bom? Beleza? Tá. Porque ele está freando, Letícia. Ó, Letícia, dá uma olhada aqui. Vem cá um pouquinho. Segundo a lei de Newton, quando eu falo assim, força resultante MA, a força resultante não é o atrito? Letícia, o atrito está para a esquerda, não está? A segunda lei de Newton, ela é mais que uma fórmula, sabe? De fazer cálculo. Ela tem um pensamento assim, ó. A aceleração, ela é causada por quem, você lembra? Por uma força resultante. Então, como a aceleração ela é causada por uma força resultante, então se a força resultante, Letícia, é para a esquerda, a aceleração tem que ser para a esquerda. Sabe aquela coisa do criador e a criatura? Pois é. Se o criador é para a esquerda, a criatura segue os passos do criador, é para a esquerda também. Por isso, ó, que ela tá para cá, porque a força que a criou, entendeu? Isso, é para a esquerda. Tá bom? Beleza? Então é conceito, tá? Isso é muito importante também, tá bom?
Beleza. Belezinha, tá? Vamos lá.